Olá, amigos do nosso grupo de estudo dos Fundamentos da Doutrina Espírita. Continuamos os nossos estudos falando hoje a respeito de mundo corporal e espiritual. Para falarmos a respeito da formação do mundo corporal e dos seres vivos, vamos recordar o conteúdo que já foi estudado e vincular com os vídeos que estão disponíveis em nosso canal, na parte da complementação doutrinária. Inicialmente, nós encontramos o processo de formação da matéria, sendo que o princípio material forma o fluido universal, que é a matéria-prima de toda matéria existente no universo. A esse respeito, remetemos ao primeiro vídeo, que fala sobre espírito e matéria. Este fluido universal passa por diversas transformações, formando o fluido material, que é aquele que vai constituir toda a matéria que nós conhecemos no mundo que nós vivemos e em outras partes do universo também. A respeito disso, remetemos ao vídeo Propriedades da Matéria, que vai falar a respeito da matéria que nós conhecemos. Essa matéria que constitui o mundo corpóreo que nós conhecemos, ela vai se transformar em corpos inanimados. Vai formar, por exemplo, o ar, a água, as rochas, todos os componentes inanimados que existem no nosso mundo, mas que não são dotados de vitalidade. Paralelamente à questão do fluido material, nós encontramos então um vídeo que fala sobre a formação de seres orgânicos e inorgânicos, também de complementação doutrinária. Ao mesmo tempo que é formado o fluido material, uma outra via do fluido universal transforma-se no fluido vital, que é aquele que vai tornar a matéria inanimada dotada de vida. Este fluido material é estudado no vídeo Formação dos Seres Vivos. Este fluido vital vai se juntar a um corpo inanimado e vai dotá-lo de animação, de vida. E em relação aos seres corpóreos que são animados, que são vivos e que desempenham diversas atividades no mundo em que nós estamos, encontramos dois vídeos. São eles os minerais e as plantas e os animais e o homem. Esses são os seres que compõem o nosso mundo e os seres vivos que estão presentes nele. Kardec coloca-nos, então, 4 perguntas para introduzir o assunto relacionado ao mundo espiritual. A primeira pergunta, de número 84, é a seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? E a resposta, para surpresa na época, foi que sim, existe o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Recordando que quando Kardec pergunta se os espíritos eram imateriais, a resposta é que imaterial não seria o termo, incorpóreos seria mais preciso, porque eles não são dotados de corpos físicos como os nossos, mas estão revestidos por matéria, que configura o seu perispírito. Na sequência, Kardec pergunta: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos então falam que o mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. Ele já existia antes da formação da Terra, e mesmo que futuramente a Terra venha a ser destruída, porque é o processo natural de toda a matéria surgir e desaparecer, faz parte da lei de destruição, o mundo espiritual continuará a existir. Mas é claro, estudos dizem que a Terra só irá acabar em cerca de 4 bilhões de anos. Já não estaremos mais por aqui. Depois Kardec pergunta: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E a resposta é que, de certo, ou seja, com certeza, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem, significando que os mundos estão em constante interação. O nosso mundo interage com o mundo espiritual e o mundo espiritual interage com o nosso. E a outra pergunta é: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? E os espíritos respondem que estão por toda parte.
povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tendes de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados, significando que eles estarão em determinados lugares a dependerem do seu estágio de evolução espiritual e moral. Ora, então temos agora o esquema de formação do mundo espiritual e dos espíritos que são os seus habitantes. Através do princípio espiritual, forma-se então o espírito, aqui entendido como princípio inteligente do universo, tal qual Kardec faz a referência na primeira parte do Livro dos Espíritos. A este respeito, nós encontramos a referência do vídeo Espírito e Matéria, que já falamos anteriormente. Este espírito ou princípio inteligente precisa ser revestido, mas para isso retomamos o que já foi falado um pouco antes. Temos lá o princípio material, transformando-se em fluido universal, que se transforma em diversas vias. Uma dessas vias é a formação do chamado fluido espiritual, que recebe essa denominação espiritual apenas como referência de que é do mundo dos espíritos, como já vimos. Porque fluido, seja material, seja vital ou espiritual, é sempre fluido e, portanto, sempre matéria. Então, a matéria que constitui o mundo espiritual, ou seja, o fluido espiritual, vai passar por algumas transformações, sendo uma delas a de formação do chamado perispírito, que é o envoltório material de que o espírito se reveste. A este respeito, falamos que existe um vídeo em nosso canal que fala a respeito do perispírito. O espírito, portanto, entendido como princípio inteligente, irá se revestir desta matéria espiritual, o seu perispírito, e com isso será chamado de espírito, como sendo um indivíduo, uma individualidade que está no mundo espiritual. Chamamos a atenção, portanto, para as duas palavras que estão aí embaixo. Espírito, entendido como princípio inteligente, que Kardec grafa na primeira parte do Livro dos Espíritos com a inicial E minúscula. Diferentemente de espírito, inicial maiúscula, que é apresentado na segunda parte do Livro dos Espíritos. Ora, estamos falando que aquela que tem inicial minúscula refere-se então ao princípio inteligente, algo que não é palpável, que não pode ser tocado, que é a sede da inteligência, do pensamento, das ideias. É uma chama, um clarão, conforme nos falam os Espíritos na primeira parte do Livro dos Espíritos. Enquanto o Espírito, significando uma individualidade, uma entidade no mundo espiritual, refere-se a este princípio inteligente revestido da matéria perispiritual. Ora, para que não façamos essa confusão, Kardec está falando da mesma coisa, mas fala sobre aspectos diferentes. Quando ele fala de espírito com a inicial E minúscula, está falando do princípio inteligente que é oposto à matéria, ou seja, a inteligência não é uma propriedade da matéria, mas sim do espírito, do ser inteligente, essa chama, este clarão. Enquanto, no momento em que ele utiliza a inicial maiúscula, espírito, ele está falando que esta chama, este clarão, que tem ideias, que tem pensamentos, está sempre revestido por matéria do perispírito e, portanto, pode ser individualizado como uma entidade, que vai apresentar, então, um formato humano. Mesmo não sendo um corpo físico da Terra, mas a aparência será sempre humana. Então, Kardec utiliza a mesma palavra, modificando apenas a sua inicial, para referir-se a algo que é complementar um ao outro. Façamos então uma comparação para ficar mais clara a diferença entre as duas formas de escrever a palavra espírito. Nós observamos aí à esquerda o feijão cru, que são os grãos, e observamos à direita feijões cozidos, que são constituintes de um prato, que é o feijão. Quando nós falamos feijão,
não sabemos se estamos falando do grão, que é a semente, ou se estamos falando do prato, que contém essas sementes já cozidas, já preparadas, prontas para o consumo. Somente no contexto da frase é que nós vamos entender. Feijão pode se referir, portanto, tanto ao grão quanto ao prato preparado que é levado à mesa, onde aqueles grãos já estarão temperados com sal, com alho, estarão envolvidos por água, que é o caldo do feijão. Mas, na essência, cada grão continua sendo feijão. Então, da mesma forma como nós podemos utilizar a palavra feijão para referir-se ao grão ou ao prato preparado com este grão, podemos utilizar a palavra espírito para significar a inteligência do universo ou essa mesma inteligência revestida pela matéria do perispírito. É a mesma palavra. Então, apenas Kardec utiliza iniciais minúscula ou maiúscula para fazer uma diferenciação didática de algo que, em essência, é a mesma coisa. A individualidade da inteligência ou a individualidade revestida pelo perispírito, habitando o mundo espiritual. Então, retomemos de onde havíamos parado. Temos, então, o espírito desencarnado, a individualidade espiritual. Espírito com inicial maiúscula, que nada mais é do que o espírito como princípio inteligente, inicial minúscula, revestida pelo perispírito. Mas, de maneira corrente, quando falamos em espírito, estamos falando da mesma coisa, porque a entidade é o próprio princípio inteligente, a própria entidade que pensa, que tem ideias, que age. Então, o espírito que está desencarnado, ele vai ser estudado em 2 vídeos. Origem e natureza dos espíritos, falando de onde eles vêm e do que são, e forma e ubiquidade dos espíritos, que fala a respeito da sua forma e como eles podem se apresentar em diferentes localidades. Vimos então o processo de formação do mundo espiritual e dos espíritos, que são seus habitantes. Falta-nos, portanto, juntarmos os 2 elementos anteriores, e é isso o processo de encarnação do espírito. Temos então o princípio material chegando até a formação do perispírito, e o princípio espiritual chegando até a formação do espírito. Eles então se unem para formar a entidade individual chamada espírito também. Mas recordemos que, paralelamente, o fluido universal vai constituir a matéria. Então, assim temos a formação do fluido material, que constitui a matéria, e depois os corpos inanimados, que, quando unidos com o fluido vital, que é uma outra diferenciação do fluido universal, vai vitalizar os corpos inanimados, tornando-os animados, ou seja, corpos vivos. E, a partir disso, nós temos a junção de um espírito desencarnado no mundo espiritual, vindo a habitar um corpo animado no mundo material, transforma-se em um ser encarnado, um ser humano ou uma alma, conforme a referência de Kardec em O Livro dos Espíritos. Assim sendo, podemos encontrar 6 situações para o espírito. Primeiro, constituindo entidades no mundo espiritual, viver no mundo espiritual como um espírito, como uma entidade, uma individualidade. Mas também podemos encontrar espíritos vivendo no mundo corporal, como um espírito encarnado, uma alma, se assim preferir. São 2 situações opostas, mas complementares. E quando o espírito sai do mundo espiritual e vem para o mundo corporal, nós temos um processo chamado encarnação. Encarnar-se, portanto, é o fato do espírito adentrar ao mundo corporal, revestindo-se de matéria, de um corpo físico. Quando cessa a vida orgânica, ou seja, ocorre a morte do corpo físico, o espírito se liberta novamente e retorna para o mundo espiritual. É uma outra situação oposta. Então, encarnar é vir para a Terra, ou vir para o mundo corpóreo, enquanto desencarnar é abandonar o mundo corporal, é retornar à pátria espiritual, que é o mundo normal primitivo, é o nosso mundo de origem. Mas, como Kardec nos falou anteriormente, ambos os mundos estão em estreita relação e influência direta uns sobre os outros. Então, o mundo espiritual interfere no mundo corporal,
da mesma forma como o mundo corporal também interfere no mundo espiritual. E é a respeito dessas interações que nós encontramos todas, é que nós vamos tratar nos próximos assuntos. Até lá, fiquem em paz.